Um dos grandes benefícios de você trazer um iPad para ler a Bíblia é que ninguém sabe que na realidade você traz ele porque você aumenta o tamanho da letra e pode ler sem óculos, né? O pessoal diz, ele está tão jovem, né? Está tão bem, o tamanho da letra aqui não tem como não enxergar, né? Né? Tão bom, né? Tão jovem, né? Tão jovenzinho pregando evangelho. O cara já está rodado, velho, já não é na primeira fervura faz um tempo, né? Usando o iPad para poder ler aqui, ó. Ah, meu Deus, vamos lá, Mateus capítulo 25. Vocês também leram tudo ali, eu podia deixar aqui, né? Vocês podiam ir lendo comigo assim, né? Então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias, até algumas versões vão dizer loucas. E as nécias, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites nas suas vasilhas e com as suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, ou tardando o noivo, em algumas versões, dormiram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ou seja, elas tinham, mas não tinham o suficiente para a jornada. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós, então vós ide, antes vendem o que tem e comprai para vós mesmos. E elas indo, comprando-lo, chegando ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegando também as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu dizendo, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Até aí. Papai do céu, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo entendimento que tu tem nos dado. Dá-nos sabedoria de compartilhar, de conseguir entender um pouco, ainda que de forma breve, ainda que de forma rápida. Dá-nos a capacidade de entender e de compreender aquilo que tu tens para nós nessa noite. Pai, eu te peço que me dê as palavras e eu te darei a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Acredito que nós podemos tirar uma boa porção de revelação, de uma palavra gostosa, de uma palavra que cai ao nosso coração desse trecho aqui. Normalmente ele é usado para a exortação da igreja, preparar, estar prontos, Deus está vindo, Deus está a portas, e a gente acaba criando aquela aversão a alguns trechos da palavra, não é assim? Tem alguns que a gente lê e na nossa cabeça já vem uma meia dúzia de repreensão, até de alguma manipulação, às vezes, de alguns trechos, que nos assustam um pouco, a gente já nem quer ler aquilo ali, porque eu sei que aquilo ali é exortação na certa, e normalmente esse trecho, ele é utilizado como forma de exortar a igreja a não estar pronto. De fato é uma exortação à igreja, pelo fato de a igreja não estar pronta, ou pelo menos parte dela, não estar pronta para o encontro do noivo, naquele dia em que o noivo vai vir. De fato muitos ficarão, de fato muitos não irão ter com o noivo, não irão ter esse encontro, porque não estarem prontos, não estarem preparados, não terem o seu azeite. Mas eu gostaria de trazer uma revelação talvez um pouco diferente daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu acho que pode cair muito bem para vocês, do grande desafio, e é isso que eu quero falar sobre essa noite, do grande desafio que nós temos de andar nas trevas. A nossa vida, ela é cheia de desafios, todos nós temos mega desafios todos os dias. Quantos de nós sentamos aqui, e talvez muitos de vocês que estão me assistindo aqui, e os que estão me assistindo na web, em 2 minutos de louvor,
nos 2 minutos a nossa mente já dá aquela voada e já lembra da conta que tem para pagar, do desafio no outro dia, da briga que teve com não sei quem, do desconforto que está tendo naquela situação, e a gente já voa, né? Já vai longe, e aí de vez em quando a gente se liga, não, pô, estou na igreja, né? E a gente fica naquele conflito, por quê? Porque todos nós temos conflitos, isso não vai acabar. Jesus diz, cada um pega a sua cruz e siga, ou seja, cada um tem a sua, né, para seguir. E existe sim os nossos desafios todos os dias, os dramas todos os dias, todos nós temos que vencer algumas coisas todos os dias. Todo dia a gente mata um leão, às vezes mata 2. Não é assim que funciona? Essa é a realidade. Bem-vindo à realidade, né? A vida de fato não é um mar de rosas. Às vezes ela parece ser, mas logo a gente acorda, né, do sonho e vê o seguinte, não, cara, ela é assim, eu tenho que matar um leão por dia. Davi matava um gigante por dia, né? E assim era, cada um enfrenta os seus dramas, os seus medos, os seus conflitos, todos nós temos e todos nós batalhamos, é assim que funciona. Já era no tempo de Jesus, era antes dele, foi depois dele, está sendo até o fim dos dias. É por isso que ele diz que ele enviou um Consolador para que ele estivesse conosco até os últimos dias. É por isso que ele enviou um Consolador, é por isso que ele diz o seguinte, eu estou sabendo disso. Tanto é que Jesus chora, né, naquela angústia, e ele diz, cara, se possível afasta de mim, Pai, esse cálice, se possível, porque eu sei que é difícil, mas não, que seja feita a tua vontade. E aí ele aguenta no osso, ele mata no peito, e diz o seguinte, a cruz é o meu caminho, esse é o lugar, e eu vou indo, eu vou pagar o preço, porque eu estou aqui para isso é fantástico. Então todos nós temos os nossos desafios, e os desafios de nós andarmos num período de trevas, e aí a Bíblia diz, cara, calma, a palavra é luz, é lâmpada, e essa luz e essa lâmpada é que vai nos guiar nesse momento de escuridão, e nós vamos atravessar esse momento de dificuldade com a palavra de Deus, nos ensinando como fazer, como se portar, como vencer as dificuldades, e a palavra nos ensina, e esse fardo então deixa de ser pesado, e a gente troca pelo dele, que é leve e que é suave. E a lâmpada para os pés e a luz para o caminho, que é a palavra de Deus, ela nos ajuda a trilhar esse caminho, que sim é escuro, que sim é difícil. E nesse caso aqui, estava falando exatamente disso. Nesse caso, estavam dizendo que de 10 virgens, ou seja, 10 noivas, 10 prontas para o encontro com o noivo, 10 estavam adornadas, 10 estavam prontas para se encontrar com o noivo. Mas só 5 delas tinham óleo nas suas lamparinas. Naquele tempo, tinha-se um costume de quando tinha o cortejo do noivo, o povo, na realidade, ia ao encontro do noivo com lamparinas, e para ver aquele cortejo, e aí está o significado, ou seja, quando o noivo vinha, as lamparinas tinham que ter óleo para poder encontrar o noivo, e aí haviam 10 noivas, 10 virgens prontas para encontrar, mas 5 delas eram nécias, eram tongas, eram burras, entendeu, né? Pois bem, as 5 tongas não tinham óleo. Linguagem de hoje, sem a Bíblia, linguagem de hoje, revista atualizada e um update especial da minha parte. Então, as 5 que não tinham nada, elas correm para encontrar, e dizem que elas tinham óleo, mas não tinham o suficiente, porque elas de fato dormiram no ponto, elas cochilaram. Na realidade, todas cochilaram. E todas tinham óleo. Mas quando alguém grita, e está vindo, e elas correm para encontrar, 5 delas se dão conta que o óleo tinha acabado. E aí elas pedem um pouquinho, e as que têm óleo dizem, olha cara, eu também não tenho muito, para ser sincero. O que eu tenho, mal e mal vai dar para chegar lá, se eu te der vai faltar para mim. Ou seja, nenhuma delas tinha muito. Nós tínhamos um grupo de 10, dividido entre as que não tinham nada e as que tinham pouco, basicamente. Porque as que tinham pouco não conseguiram nem dividir, e as que não tinham nada ficaram na mão.
E elas correm para buscar mais, e até elas encontrarem alguém que de fato conseguiu trabalharem, buscarem. Quando voltaram, o noivo disse: olha, eu já não conheço, já fechou. A porta se fechou, a oportunidade já se foi, o tempo já passou, a boda já aconteceu. E os que ficaram para trás. Isso de fato vai acontecer naquele dia, muitos ficarão, porque de fato não estão preparados para encontrar, não estão prontos para encontrar, de fato estão vivendo num outro momento da sua vida e de fato não vão encontrar o noivo. Mas o número 5, das 5 nécias, o número 10 mandamentos que foram entregues, o número 5 significa muito, a Bíblia fala muito que o número 5 se refere à responsabilidade humana, do que se refere ao que o homem tem que fazer. Dos 10 mandamentos, 5 eram a relação ao que nós temos que fazer com Deus e outros 5 que nós temos que fazer com o próximo. 5 livros foram entregues a Moisés, o que o homem deveria fazer. Então tem essa simbologia clássica, importante de entender que sim, essas 5 que não tinham óleo, se referem a 5 que de fato, coisas que nós deveríamos fazer, que cabe a nós, que não cabe a Deus fazer. Sim, temos a nossa parte, ou seja, não aconteceu o encontro com o noivo, não por culpa do noivo, não por culpa do atraso do noivo, mas por culpa nossa, da humanidade. Coisas que o ser humano deveria fazer e não faz. Cabe a nós, a parte que cabe a nós desse encontro. Mas elas não eram noivas? Eram. Mas elas não estavam adornadas? Estavam. Elas não tinham o título de noiva? Tinham. Mas elas não estavam fazendo o que deveriam fazer. Elas não estavam levando a responsabilidade a sério. Não estavam indo adiante na sua responsabilidade. Ou seja, na parte que cabia a elas fazer, não estavam fazendo. E aí entra toda essa história, que ela é carregada de temas importantes e que nós poderíamos nos divertir lendo, indo e vindo. Isso é fantástico. Mas eu fico pensando elas sem óleo, adornadas por encontro com o noivo no escuro. Serviu para alguma coisa o fato de estarem adornadas, o fato de estarem prontas, o fato de estarem preparadas para o encontro, mas não saberem aonde era o lugar, onde estava o noivo, como chegar até o noivo, porque numa escuridão, num breu total, sem nenhuma lâmpada, sem nenhuma luz, nada para os pés, nenhuma possibilidade de enxergar um palmo na frente do nariz, não serviu para absolutamente nada o fato de elas serem chamadas noivas e estarem prontos para o casamento. Não é verdade? Tudo que foi feito ali foi um desperdício até chegar aquele momento, foi um desperdício. A forma com que elas estavam, por mais que elas estejam lindas e preparadas e maquiadas, enfim, o encontro com o noivo não aconteceu porque elas não enxergavam um palmo na frente do nariz. Elas desperdiçaram toda a preparação até então, porque na verdade foi uma preparação externa, e não se prepararam com de fato o que era importante, não se prepararam com de fato o que era fundamental, porque se o noivo vem à noite, havia necessidade de ter a lamparina cheia de óleo, ou seja, cheia do azeitezinho que acendia a chama, e o pessoal aí que mais antigo sabe como funciona, e os que não são tão antigos não vem com essa história, que a gente já viu alguma foto e sabe como é que funciona, então não vem dizendo, o que é a lamparina, né? Como é que acende? É isso aí mesmo, todo mundo sabe o que é. Não no museu, mas a gente viu como é que funciona esse troço. Meu amigo, o foguinho era botado em cima, né? E aí aquele fiapinho descia e ele embaixo puxava o óleo. Então o negócio é o seguinte, não tem azeite, era só o foguinho no pavio e durava pouco, e por isso que elas tinham pouco para caminhar à noite. Eu me lembro que eu compartilhei uma história com alguns já, mas eu gostaria de compartilhar nessa noite. Eu tive uma experiência única que ministrou no meu coração e que ministra ao longo dos anos disso, que foi há pouco tempo, não foi muito tempo atrás, mas eu estava com um grupo de amigos viajando aí pelo Brasil, no norte do Brasil, e nós íamos viajar, passar um dia de carro viajando para o interior, e nós estávamos com um carro grande, uma caminhonete grande, 10 vezes campeã do Rally Paris-Dakar, sabe aquela história? Caminhonetona, tudo certo. Boto todo mundo para dentro e
até eram uns amigos de fora, uns irmãos aí, cristãos de fora do país, entramos na caminhonete, vamos ligar, acende uma pinha, um monte de lâmpadas ali no monitor, né, no painel, e dá uma pane elétrica no carro, e liga e desliga, e foi aquela confusão toda. E diz, rapaz, mas o que está acontecendo? Muito estranho isso. Tentamos de tudo, e o carro ligava, mas também nos colocava dúvida, não tínhamos segurança, porque aquela pane elétrica ia e vinha, às vezes demorava de ligar, era um negócio meio estranho. A gente optou o seguinte, não, foi o seguinte, relaxa, isso acontece. É raro acontecer num veículo desse, que dificilmente dá problema, mas acontece. Olha, se aconteceu, vamos fazer o seguinte, tem um outro aqui, uma outra colega lá de trabalho, disse, olha, eu tenho um outro carro aqui, um outro carro Toyota, campeão de venda no Brasil, melhor preço de revenda, todo mundo quer ter, aquela história toda. E eles vão falar o seguinte, vocês usam o meu carro aqui, está tudo certo. Usam o meu e vão para a viagem, vão ir para o interior, vai dar tudo certo. E eu, feliz da vida, peguei o carro e fomos, e passamos o dia inteiro trabalhando. Na volta, já eram quase meia-noite, e nós tínhamos ainda que dirigir 1 hora para voltar, 100 quilômetros, na realidade, para voltar para a capital. Voltar para a capital do Rio Grande do Norte, Natal, lá no interior, e nós entramos no carro, vamos voltar. Quando eu dou a partida, algumas luzes no painel se acendem. Eu digo, não, cara, vai passar, vai apagar. Anda, continua andando que apaga, né? Não é assim que funciona? Ou boto uma fita isolante na frente, que daí tu não enxerga que deu problema. Vou resolver o problema, uma fita isolante. Ninguém mais viu que tem problema. E aquela lâmpadazinha vermelha da bateria, ela é vermelha porque ela já vem do fundo do inferno. É por isso que eles botaram essa cor e daquele jeito. Pode ver que ela até tem umas guampinhas assim, pode ver que todo mundo... E acendeu aquilo e a gente sai, e de repente o ar-condicionado começa a falhar, eu desligo o ar, e eu começo, e daqui a pouco a direção, que é elétrica, né, começa a falhar, e daí já fica pesada, e aí vamos abrir os vidros, e daqui a pouco o farol também, farol alto, vez que eu botava o farol alto, o carro morria, eu digo, não, então usa farol baixo mesmo, está tudo certo, e vai, e aí andamos 60 quilômetros, e o carro morre no meio do nada. Cara, isso essa altura eu tinha me arrependido de absolutamente tudo que eu podia me arrepender, né? Deus vem e Deus, eu te amo, Jesus, meus filhos, eu tenho filhos, né? Você vai longe e arrepende, impõe as mãos, e tudo que deu para fazer a gente faz. E para mim, levantar um capô e sentar no cordão da calçada e esperar ajuda é exatamente a mesma coisa. Porque a gente levanta um capô de um carro hoje e tem uma tampa preta em cima. A gente olha. Antigamente a gente levantava e era um Fuca, né? Daí você via ali 2, 3 fios para cá. Algum desses aqui hoje tem uma tampa preta. Você olha em cima e diz, não tem nada para mexer ali, né? Alguém tem que vir com um cabinho, bota um computador, analisa, diz qual é o problema. A gente não sabe o que é. Eu já não entendo muita coisa, então pior ainda. E só que antes de sair, eu sou um cara muito ansioso, e mandei uma mensagem antes de sair para um amigo, disse, olha, tu vai atrás de mim. Ele estava com uma caminhonetona grande, caminhonetona, aquelas Land Rover, gigante, o pessoal usa na África para subir coqueiro, meu amigo, é um negócio fantástico. Eu disse, olha, tu vem atrás, e tu me dá uma folga, me dá uns 10 minutos, 15, você vem atrás de mim. Porque se der problema, você vai me encontrar no meio da estrada, e você me junta ali, está tudo certo. Quando você acendeu aquela luzinha, eu digo, mandei um cara, adivinha, daqui a pouco ele chega. A gente ri muito e tal, ri muito. Obviamente, eles olham para mim, né, dizem, cara, tu botou a mão nos dois aí, cara, só pode ser tu, né, e tal, aquela história, dá risadinha. Eu, brabo já, né, brabo, que já eram 11 horas, quase meia-noite, eu já devia estar na cama fazia muito tempo. E cansado, irritado com aquela situação toda.
Eles amarram lá uma corda no carro e resolvem rebocar lá para um primeiro hotelzinho que acharam, largaram o carro lá dentro. E disse, amanhã a gente manda aqui um mecânico vir olhar e tal, e todo mundo entra no meu carro. E aí estava todo mundo apinhado, a Land Rover, um carro gigante, você fica em pé naquele troço. Né? Sabe aqueles carros dos Pampa Safari, aquelas coisas que a gente vê na televisão? Aquilo mesmo. Aquele é um trator, é um troço gigante. E eu entro emburrado, né? Eu entro, sento lá atrás, braço todo mundo, né? Digo, cara, olha, agora eu vou até chegar em casa nesse troço, fazendo barulho, né? E vamos embora. Entramos no carro, deixamos todo mundo, dá tudo certo, acontece, mas qual é a chance de acontecer com 2 carros ainda, carro novo, acontecer isso? E eu brabo ali atrás. E nós, no meio do nada, e de repente as lâmpadas da Land Rover se apagam, todas. Sabe Jonas no barco? Tem Jonas, e daí Jonas fugiu do propósito de Deus, e ele entra no barco, ao invés de ir para Nínive, e eles atiram sorte, não são sorte, e adivinha quem é o amaldiçoado? É Jonas. Ele atira na água, né? E Jonas diz, eu, atira na água e vai dar tudo certo, vocês vão seguir viagem porque eu sou amaldiçoado. Eu estava me sentindo Jonas naquele dia. Eu era Jonas. Eu disse para eles, me atira no mato aí, cara, me atira no mato. Vai dar tudo, vocês vão para casa tranquilo, vai voltar a funcionar, me atira nessa macega aí. No meio do nada, no meio de uma vegetação de deserto, era maricá de um lado. Sabe maricá, essa planta gaúcha que a gente tem aí, que não serve nem para a sombra, nem para os pintos ficar embaixo, é espinho e confusão. Pois é, né? É assim. Aí eles começam a rir e eu a chorar. Não pode? Mas isso aqui não pode. Será que foram os astros que se cruzaram? E a energia do planeta? Eles começaram, olha o ponto onde a gente foi, para poder entender a maldição do troço, né? E verdade, é magnetismo, momentos na Terra que se juntam, né? Aí o que ele faz? Ele liga o pisca-alerta. Sabe quando você estraga o seu carro ou vai trocar um pneu, você liga o pisca-alerta, ele fica piscando assim. Então nós no meio de um breu, não enxergava absolutamente nada, na rodovia 101, lá era o quilômetro 0 da rodovia 101, a 101 vem descendo, termina aqui, né? Lá era o quilômetro 0 da rodovia 101, estragou no quilômetro 50 da rodovia. Eu falei, cara, tem mais 5.000 quilômetros para mim chegar em casa, se nós continuar descendo aqui, vai dar em Novo Hamburgo esse troço, né? E aí ligou o pisca-alerta, então ligava o pisca-alerta, a gente enxergava. Aí apagava, nós não enxergávamos mais nada, a gente chegava, a gente ainda estava indo. E nós fomos piscando 50 quilômetros para casa. Você pensa a situação? Pensa a situação. Qual é a chance disso acontecer? Tem chance de acontecer. Não tem, assim, eu acho que não existe cálculo para um troço desse. Você não chega, é um número 0,0 e vai embora desse troço acontecer. E os 3 estragados, e os 3 com problema elétrico. E aí eu chego em casa, deito na cama, e Deus bota essa passagem aqui no meu coração. E ele diz assim, cara, vocês estavam em quase R$500 mil em carro. Serviu para alguma coisa? Aquele monte de carro, né? aquele valor gigante em veículo, dos carros mais modernos, dos campeões de competições, um trocinho bem pequeno chamado bateria, trancou absolutamente tudo. E tudo aquilo não serviu para nada. Sabe quando eu fiquei mal? Quando eu vi um Fuca ultrapassando a gente com luzes ligadas. Aí sabe aquele programa da televisão? Você troca uma Land Rover? Sabe como é que é, não? Por um Fuca velho? Com lâmpada ligada? Sim! Sabe aquele assim, tudo, eu troco.
assim. Porque hoje tudo funciona a bateria. Antigamente, se você tinha uma bateria, você dava uma partida no carro, você podia tirar a bateria e botar fora. E o carro ia andar embora. Tudo ia girar, o troço ia. Hoje não funciona mais freio, não funciona a direção, painel apaga tudo, o ar-condicionado não funciona, airbag, não funciona, não serve para absolutamente nada. Nada. Embora esteja no auge, embora esteja no topo, embora seja a melhor marca, embora seja reconhecida mundialmente, sem a bateria não serve para nada. E aí Deus começa a ministrar no meu coração naquele dia sobre nós termos o título de noiva, nós sermos chamados de noiva do Senhor, nós estarmos adornadas, nós estarmos no lugar certo, mas nós não termos esse encontro do noivo, porque nós não conseguimos atravessar um período de trevas na nossa vida, nós não conseguimos andar na escuridão e vencer os conflitos do dia a dia, porque de fato nos falta o mais importante. O que faz toda essa máquina girar, o que faz a coisa acontecer, o que de fato faz com que eu enxergue a palavra de forma diferente, o que faz com que eu tenha a revelação da palavra de Deus, o que faz com que eu viva o Evangelho, o que faz com que eu vença as adversidades, não na minha força, porque eu sozinho não aguento, mas sim pela capacidade dele. O que importa, o que nos faz vencer e atravessar as trevas e conseguir superar as adversidades do dia a dia, não é a nossa capacidade, não é o nosso tamanho, não é a nossa estrutura de igreja, não é o quanto tempo eu pertenço a uma igreja, não é o quanto eu estudei, não é absolutamente nada disso, é sim se eu tenho óleo. A diferença naquele dia vai ser medida pelo óleo. Não são as conquistas, não são as vitórias, não são os quadros nas paredes, não é o entendimento, não é o tamanho do prédio, não é o tipo de decoração, não é o quão longe nós fomos, não é onde nós pregamos, não é o título que temos, ainda que tenhamos o título de noiva, não vai servir para absolutamente nada se nós não tivermos óleo. Nós não temos vencido os desafios do dia a dia por algo que parece tão simples, tão pequeno, e por isso nós justamente ignoramos. Algum dia você lembra que o seu carro tem bateria até o dia que ele morre. Você não imagina que tem algum negócio ali dentro que tem que ser recarregado. Você entra, você dá a chave e vai. O nosso telefone pode ser o melhor telefone do mundo. Se ele não tiver bateria, não serve para absolutamente nada. Eletrônicos não servem para absolutamente nada sem bateria. O mais importante é que eles façam por tudo que eles podem fazer para facilitar a nossa vida. Se eles não estiverem carregados, não servem para absolutamente nada. E a nossa vida é exatamente igual em relação ao óleo. O que acontece conosco no dia a dia é que nós tentamos enfrentar a escuridão do nosso braço, pelo nosso entendimento, por aquilo que eu entendo que possa fazer. E eu levo uma tunda, uma surra danada da minha vida, porque de fato o óleo é que faz a diferença, e o que exatamente faz a diferença eu não tenho. Ou você acha que Davi venceu Golias porque ele gostava de atirar pedra nas pessoas? Não. Algo sobrenatural fez com que ele entendesse que alguma coisa ainda maior precisava acontecer, e só o que ele sabia era atirar pedras. Ou você acha que Pedro ficou em Jerusalém para do alto ser revestido de poder, e aquele cara que negou Jesus 3 vezes, depois ele prega e 3.000 e poucos se convertem? Por quê?
porque ele acabou de ter a sua lamparina cheia de óleo. Há pouco tempo atrás ele levanta e ele transforma a realidade de uma cidade inteira. Não é a nossa posição, não é a nossa história, não é a nossa experiência, não é o nosso título ou os nossos títulos, não é com quem eu ando, porque eu posso andar com outras noivas. O que importa é se de fato eu entendi que o véu foi rasgado do alto a baixo e hoje eu consigo entrar e ter relacionamento com ele. Isso é que importa. Quando eu entendo que o véu ele foi rasgado do alto a baixo e eu consigo ter uma intimidade com ele, a minha perspectiva a respeito de absolutamente tudo muda. E o que me chama a atenção nessa passagem não é que as 5 não tinham. O que me chama a atenção é que as outras também não tinham para compartilhar. E esse é o estado da igreja hoje. Meu amigo, eu mal e mal tenho para vencer as minhas, quanto mais para dar para os outros. E a igreja, organização, igreja, instituição, corpo de Cristo, às vezes cometem erros terríveis, e nós conversamos isso seguido com alguns amigos e lideranças. Nós temos o interesse que todas as pessoas vençam as adversidades do dia a dia. Eu quero vencer as minhas, eu quero que vocês vençam a de vocês, nós sejamos vitoriosos em Cristo Jesus e o testemunho seja incrível. Isso é fantástico, é verdade, mas eu não consigo fazer isso por vocês, a não ser que vocês entendam que o véu ele foi rasgado e que vocês agora podem buscar o óleo lá dentro. Porque quando vocês caminham e têm esse relacionamento com Deus, o óleo para a lamparina de vocês, que é algo individual, que todos nós temos que encarar, e vocês carregam a lamparina de vocês direto. A lamparina de vocês não é carregada por um líder, a lamparina de vocês é carregada no trono. Quando o véu ele abriu e você pôde entrar direto, para buscar lá direto dele, buscar nele, absolutamente tudo que você precisa, você não pode terceirizar o seu óleo. Não tem como terceirizar o óleo, não tem como terceirizar o óleo. Alguns líderes, igrejas e nós mesmos fizemos isso com pessoas que nós amamos ou estão próximas de nós. Nós queremos às vezes resolver o problema do cara. Isso é muito legal, você ajudar, mas você tem que levar a pessoa a ter um relacionamento com Deus para que ele entenda o mecanismo, como a roda gira. Quando você faz o camarada ter um relacionamento com Deus, ele vai fazer outros terem o mesmo relacionamento com Deus, e nós vamos evoluindo nesse processo de andar nas trevas, porque de fato eu preciso compartilhar o azeite, mas eu não posso dar todo o meu azeite, porque é assim que funciona. Cada um tem a sua cruz, pega e segue. Todo o azeite não pode ser dado, mas nós temos que compartilhar. Algumas organizações cerceiam, limitam o acesso do povo ao trono. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer isso. Eles pegam um machado, eles vão lá no jardim do Éden e cortam a árvore do bem e do mal. Para ninguém errar mais, a partir de hoje, ninguém mais tem livre-arbítrio. A partir de agora eu tomo a decisão para todo mundo. Aí o pessoal não erra mais. Como que se os caras fossem perfeitos, né? O amor de Deus, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E o amor de Deus era tão perfeito que ele deixou a árvore do bem e do mal no jardim para que todos tivessem um livre-arbítrio. O amor dele é tão perfeito que ele não tirou da tua mão a capacidade de escolher o que tu quer para a tua vida. Ele não tirou. Por ser tão perfeito, por ser tão incrível, ele deixou no jardim o direito de escolha, e o teu direito de escolha ninguém vai tirar, e não pode tirar, e você precisa entender o caminho do trono. Você não pode terceirizar os seus problemas, você pode sim buscar a ajuda de pessoas que vão te ensinar o caminho do trono, porque quando você aprende, você ensina o outro, e você ensina o outro, e nós vamos tendo manifestações incríveis do poder e transformador do Espírito Santo. Quando nós cerceamos as pessoas do direito de ter o livre-arbítrio, de cometer os seus erros e fazer as suas escolhas, nós vamos carregar isso para o resto da vida, como os filhos. Você tem que disciplinar, você tem que cuidar, você tem que ministrar, mas você sabe que um dia
as escolhas serão deles. Por mais que doa, mas você sabe que um dia as escolhas serão deles. Não é assim que funciona? Todos os adultos que estão sentados aqui tiveram escolhas. Fizeram escolhas. E o dia que forem pais vão ter que deixar outros fazerem. E acho que é doído pra caramba, né? Acho que deve ser ruim ver o seu filho tomando decisão errada. É ruim porque os meus são pequenos e já me dói. Quando eles forem adultos, e eu sei que o quanto vai afetar alguma decisão errada, vai me doer ainda mais. E eu fico pensando, Deus, colocando a árvore do bem e do mal no meio do jardim e torcendo para eles não fazerem bobagem, e eles fizeram. E Ele vai criando ao longo da história alternativas para que nós viéssemos a voltar a ter um encontro com Ele, voltar a ter um momento incrível de intimidade, para que a palavra de Deus de fato fosse lâmpada para os pés e luz para o caminho, no momento de dificuldade, no momento de trevas, e nós cada vez indo cada vez mais longe dele. Nós não podemos cercear as pessoas do direito de escolha, não dá. Nós temos que ensiná-las a buscar no noivo. E o que está acontecendo conosco hoje, igreja, é que nós temos uma arma gigante para uma batalha sem munição. Nós temos o melhor carro que já foi lançado sem bateria. Nós estamos adornados para o encontro com o noivo, só que sem óleo. E as nossas batalhas do dia a dia são mais confrontações com o nosso eu e o nosso ego, e mais um cansaço que parece que não termina nunca, do que de fato alguma vitória e de fato uma vida que chega em algum lugar, porque parece que não chega em lugar nenhum. Deixa eu te dar a notícia, no escuro a gente de fato não sabe aonde ir. E é por isso que a Bíblia diz que Ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho. O momento de você buscar óleo é agora. O momento de você buscar intimidade e relação, de você encher a sua lamparina, é agora. Esse é o momento, essa é a hora. Se sentir seco, se sentir cansado, se sentir de fato sobrecarregado, sentir que nós estamos perdendo de novo e de novo e de novo, e eu poderia subir aqui e fazer o que normalmente é feito. Nós levantamos as mãos, dá bastante grito, bota um louvor forte que impacta, o povo chora, eu imponho a mão, vocês vão embora, e amanhã de manhã o problema é exatamente igual. Ou eu posso dizer assim, existe um véu que se rasgou e todos nós temos acesso ao trono. E nós vamos buscar esse óleo para que a nossa lamparina seja cheia, mas não somente para nós, mas para aquele que está ao nosso redor. E nós vamos gerar um movimento de intimidade, de relacionamento com Deus tão grande, que vai afetar todos aqueles que estão ao nosso redor. E nós vamos sim nos preparar, e vamos ser uma noiva madura para o encontro com o noivo. E não somente um título de noiva, mas de fato alguém que o conhece, que o busca, e que vive com ele, e que faz todo sentido, e que nós não iremos estar encaixados nas 5 nécias. Nós estaremos sim entre as 5 prudentes que cuidaram desse relacionamento, porque sabiam que para poder andar nas trevas, eu preciso de luz. Esse caminhar com maturidade exige dedicação. Esse caminhar com maturidade exige esforço. Quando a Bíblia diz que 5 eram 10 e 5 eram nécias, essas 5 cabe ao homem tomar atitude. É a parte do homem, é o que a humanidade tem que fazer para mudar. É a parte que nos cabe, não cabe mais a ele, porque ele fez tudo o que tinha que ser feito, agora cabe a nós. O que cabe a nós não tem outro jeito, nós temos que buscar no trono, é lá que vai resolver, nós vamos caminhar juntos, nós vamos buscar juntos, mas você precisa ter a sua lamparina cheia. Não dá para terceirizar a sua vida espiritual. Você não vai conseguir terceirizar a sua vida espiritual. Você vai ter momentos incríveis com Deus, mas a sua vida espiritual não é terceirizável. Porque Cristo pagou um alto preço para ter relacionamento contigo todos os dias.
eu não terceirizo um abraço do meu filho por um abraço de qualquer outra criança. Embora eu goste de abraços, mas o do meu filho eu não abro mão. Na minha pequenininha hoje, começamos a fazer uma brincadeira que ela me dava um beijo e eu fazia uma careta, e ela achou tão divertido que eu já estava cansado de fazer careta, mas ela queria dar beijo. E eu fazia qualquer coisa, porque, cara, eu não vou abrir mão desse beijo. E vou continuar me fazendo aqui até ela cansar, porque eu não posso terceirizar intimidade. Vamos ficar em pé?